E aí, galera? Boa noite! Ou boa noite, ó. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Deixa a galera entrar aí pra gente falar um pouco. E aí, galera? Conforme anunciado, mais uma live para vocês. Aproveitar esse tempo aí de pandemia, de lockdown, para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né? Boa tarde. Galera, eu ia mandar para os grupos do WhatsApp que eu tenho, né, o material da aula de hoje. Só que eu tava falando com o Hermes, o Cachador Branco, e acabou não dando tempo, né? Passei aí quase uma hora com o Emerson no celular, falando de algumas coisas, uns projetos aí para a Polícia Civil. E aí que acabou não dando para mandar o material, tá? Mas eu vou mandar o material que eu vou utilizar aqui nos grupos do WhatsApp. Beleza? Tema da aula de hoje, professor: nova lei de abuso de autoridade. Nova lei de abuso de autoridade. Não, Marcos, dessa vez não, tá? Eu vou fazer uma aulazinha aqui, comentar uns tópicos importantes. Depois a gente marca aí uma live compartilhada, tá? Não vem bagunçar minha live aqui, não. Fica na tua aí, fica brincando aí com teu pescadorzão. Depois a gente bate um papo aí, faz uma live compartilhada aí, beleza? Galera, seguinte, vamos falar da nova lei de abuso de autoridade, tá? Nova lei de abuso de autoridade. Vou tratar de dois tópicos aqui que eles são parecidos e que sempre, cara, mas sempre os alunos ficam com dúvidas na hora de fazer questão, tá? O material que eu vou utilizar aqui, eu vou mandar para vocês nos grupos do WhatsApp, tá? Então, quem participa de algum grupo meu do WhatsApp, fica tranquilo que eu vou mandar o material para vocês em PDF, tá? Daqui a pouco, né, quando acabar a live, eu coloco o link dos grupos nos stories. Aí você vai lá, acessa os stories e vai direto pro grupo onde vai ter o material. Beleza? Tópico da aula de hoje. Vamos falar de efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Essa porra tá torta, né, velho? Assim mesmo. Efeitos da condenação e penas restritivas de direito na nova lei de abuso de autoridade. Artigo 4º e artigo 5º. Eu garanto para vocês que será uma aula super completa sobre o tema, tá? Bem completa mesmo. Vou tratar diversos tópicos aqui, diversos assuntos. Vou trazer algumas decisões do STJ, algumas decisões do STF. De fato, eu vou aprofundar o tema. Não vou me limitar a falar o básico aqui para você, que é efeito automático, que não é efeito automático. Vou, de fato, explicar cada um dos tópicos de maneira bem didática, tá? Portanto, eu vou aqui desativar os comentários, tá? Vou desativar os comentários para que a gente possa produzir muito bem nessa aula. Beleza? Reforço para vocês dois tópicos. Efeitos da condenação e penas restritivas de direito. Eita! Será uma aula bem completa sobre o tema. Beleza? Tenha, portanto, aí próximo de você a nova lei de abuso de autoridade. Vá lá para o seu artigo 4º e seu artigo 5º. Vamos lá, galera. Primeiramente, porra, essa câmera tá torta, né, velho? Que merda. Assim mesmo. É pra ficar assim. Tá. Vamos lá. Primeiro, imagina que alguém, uma autoridade pública, foi condenada por um crime de abuso de autoridade. Imagina, portanto, que alguém, uma autoridade pública, né, mediante um dolo específico do artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade,
praticou um crime de abuso de autoridade. Praticando um crime de abuso de autoridade, vai haver um processo. Vai haver um processo. Ao final do processo, essa pessoa é condenada. Então vamos lá. Alguém praticou um crime de abuso de autoridade, uma autoridade, obviamente. Essa autoridade foi processada e ao final do processo ela foi condenada. Condenada por um crime de abuso de autoridade. Estamos diante, portanto, de uma primeira condenação, olha que interessante, de uma primeira condenação por crime de abuso de autoridade. Se é uma primeira condenação dentro do crime de abuso de autoridade, essa pessoa não é reincidente. Essa pessoa não é reincidente. Então vamos lá, professor. Se uma autoridade pública pratica um crime de abuso de autoridade, sendo a primeira vez, o que é que vai acontecer nessa primeira vez? O juiz vai aplicar a pena, vai seguir o rito da dosimetria da pena do artigo 59 do Código Penal, vai aplicar a pena base, depois atenuantes e agravantes, se existirem, por último, as causas de aumento e diminuição de pena, se também existirem, tá? Então vai chegar a um denominador comum, digamos assim, a uma pena, melhor dizendo, a uma pena ao final da dosimetria da pena. Aplicou toda a pena. O que é que o juiz vai fazer? Ele vai fixar o regime. Regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto. Depois, ele verifica a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Olha o que foi que eu já fiz e o que eu falei para vocês. Uma autoridade praticou um crime de abuso de autoridade. Essa autoridade, ela foi processada e ela foi condenada. O juiz aplicou a pena base, passou pela segunda fase, depois terceira fase e fixou ali a sua pena. Na primeira hipótese, que é essa que eu estou falando, ele é primário. Sendo primário, o juiz fixa o regime, pode ser o aberto, o semiaberto ou o fechado, e depois o juiz ele vai verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E aí, monstros, eu te convido para ir para o artigo 5º da nova lei de abuso de autoridade. Eu não vou começar pelo 4º, eu vou começar pelo 5º, tá? Eu não vou começar pelo 4º, eu vou começar pelo 5º. Por quê? Porque uma vez condenado e sendo a primeira condenação, é possível que o juiz substitua a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Olha o que vai dizer o artigo 5º da nova lei de abuso de autoridade. As penas restritivas de direito, substitutivas das penas privativas de liberdade, previstas nessa lei, são. Ou seja, sendo uma primeira condenação por crime de abuso de autoridade, ele não será preso. Verifica-se de imediato a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, detenção, por uma pena restritiva de direito. Beleza, professor, entendi tudo. Então, uma vez condenado em uma primeira condenação, verifica-se de imediato na condenação a possibilidade de substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito. Beleza, tranquilo. Tá, aí eu te pergunto, quais são os requisitos? Quais são os requisitos para que haja substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito? Já que
já que a nova lei de abuso de autoridade não traz. Nesse sentido, nós vamos ter que recorrer ao artigo 44 do Código Penal. Galera, vocês que estão no meu grupo do WhatsApp vão receber esse material com os artigos, tá? Para depois vocês assistirem aí novamente e fazerem as anotações. Para que haja a substituição da PPL por PRD, analisa-se os requisitos do artigo 44 do Código Penal. O que é que vai dizer, monstros, o artigo 44 do Código Penal? Ele diz assim, ó: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? Observação. É impossível, não dá, é inviável aplicar em um mesmo contexto fático, ao mesmo tempo, pena privativa de liberdade e, ao mesmo tempo, uma pena restritiva de direito. Não dá. Não bate. Por quê? Porque a PRD vai substituir a PPL. Repito, a PRD, pena restritiva de direito, vai substituir a PPL, pena privativa de liberdade. Então, ou ele é preso, ou ele submete-se a uma pena restritiva de direito. Aí eu tenho aqui, ó, os incisos. 1. Pena aplicada não superior a 4 anos. Repara, a maior pena na nova lei de abuso de autoridade é de detenção de 1 a 4. Não existe na nova lei de abuso, nenhum crime com pena superior a 4 anos. Não existe na nova lei de abuso nenhum crime com pena superior a 4 anos. As penas são detenção de 6 meses a 2 anos ou detenção de 1 a 4 anos. Não existe na nova lei de abuso nenhum crime com pena superior a 4 anos. Não existe nenhum crime com pena superior a 4 anos. Beleza. Primeiro requisito do Código Penal, a nova lei de abuso já cumpre, que é a pena aplicada não superior a 4 anos. Beleza? E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Galera, nós temos alguns crimes na nova lei de abuso que são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, nessas hipóteses não é cabível a substituição. Repito, como regra, analisando a pena na nova lei de abuso, é possível a substituição. Porém, todavia, entretanto, o segundo requisito do Código Penal é que o crime praticado não tenha sido com violência ou grave ameaça à pessoa. Anote, não é cabível a substituição no artigo 13. Não é cabível a substituição no artigo 13, porque o artigo 13 diz: constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça. Não é cabível em razão dessa primeira parte. Não é cabível também no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1. Não é cabível, portanto, no artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1. Por quê? Porque nessa hipótese eu tenho a invasão em imóvel alheio mediante violência ou grave ameaça. Também não é cabível nesse inciso
1 do parágrafo 1º do artigo 22. Também não é cabível no artigo 24. Portanto, não cabe no 13, não cabe no 22, parágrafo 1º, inciso 1, e não cabe no 24, em razão da violência, em razão da grave ameaça. Repito para você, tá? Eu falei que a aula seria mais completa. Então, vai anotando aí. Você que não anotou, vou aqui escrever nos comentários do material que eu vou colocar no grupo, né? Então, você que ainda não está no meu grupo, fica atento. Após a live, eu coloco nos stories lá e você recebe um PDF com esse material, tá? O inciso 2 fala assim, ó, o réu não for reincidente em crime doloso, tá? Ou seja, tem que ser primário. Daí porque eu citei no meu exemplo que ele é primário. Inciso 3 do artigo 44 do Código Penal. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Monstros, conclusão, inciso 1 e inciso 2, nós temos requisitos de natureza objetiva, e o inciso 3, nós temos requisito de natureza subjetivo, tá? Beleza, até aqui, portanto... Beleza até aqui, galera. Portanto, para que o sujeito obtenha o benefício da substituição da PPL por PRD, é necessário que ele preencha esses requisitos. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos voltar lá para o artigo 4º da nova lei de abuso de autoridade. Olha o que é que vai trazer o artigo 4º. Ele diz assim, ó. As PRDs substitutivas da PPL previstas nessa lei são prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda de vencimentos e vantagens. Bizu feroz. Pega esse bizu feroz. O artigo 43 do Código Penal, ele vai trazer 6 PRDs. O artigo 43 do Código Penal vai trazer 6 PRDs. Aí eu tenho prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação do fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e limitação do fim de semana. Dessas 6 que aqui constam no Código Penal, artigo 43, apenas 2 são aplicadas na nova lei de abuso de autoridade. Apenas 2. Trata-se, portanto, de um rol taxativo. Prestação de serviço à comunidade, né? Ou a suspensão do cargo, função pública, pelo prazo de 1 a 6 meses com perda de vencimentos e vantagens. Beleza até aqui, galera? Vou focar no comentário da pena restritiva de direito consistente na suspensão do exercício da função ou do mandato, tá? Só observação para você escrever no seu material. As regras sobre a prestação de serviço à comunidade constam no artigo 46 do Código Penal. Então, a forma de execução dessa PRD, você analisa conforme o artigo 46 do Código Penal. Tranquilo? Vamos comentar aqui a prestação, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda de vencimentos e vantagens. Vamos lá. Imagina você, autoridade pública,
policial civil, por exemplo, policial rodoviário federal, que praticou um crime de abuso de autoridade. Primeira vez, você é um primário, não praticou nenhum crime, este é o primeiro crime, e aí que você é condenado. Sua pena aplicada foi de 1 ano. Sua pena aplicada foi de 1 ano. E o juiz fixou a pena em 1 ano e já substituiu, naquela hipótese, a pena de detenção pela pena restritiva de direito. Lembrando, não é possível acumular PPL mais PRD. Não bate, não é possível. Então o juiz aplicou a pena de suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato. Ou seja, você continua fazendo parte dos quadros funcionais do Estado, você continua fazendo parte dos quadros funcionais do Estado, porém fica temporariamente afastado. Você vai para casa, pode ficar em casa por um período mínimo de 1 mês, período máximo de 6 meses, porém, todavia, sem receber nada. Filhão, vá para casa, esfriar a cabeça, pense no que você fez. Após 6 meses, por exemplo, você volta. É uma pena restritiva de direito. É uma pena restritiva de direito. Nessa hipótese, portanto, você fica suspenso do cargo público. Bizu, ferói. Bizu, monstros. Bizu. Nessa hipótese, não há a extinção do vínculo funcional. Não existe a extinção do vínculo funcional. Você continua a fazer parte dos quadros funcionais da administração pública, porém, temporariamente suspenso. Beleza? Tranquilo. Decisão do STJ. Decisão do STF. Pergunto para vocês, monstros. Pergunto para vocês. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Eita. A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito aplica-se aos crimes militares? Tem não. Daqui a pouco, pega. Vamos lá. Pergunta é: a possibilidade de substituição da pena, restritiva de direito por privativa de liberdade aplica-se aos crimes militares? Essa é a pergunta. Lembrando, tá? Que o militar, ele é uma autoridade pública, de acordo com a nova lei de abuso de autoridade. Galera aí, não. Muito bem, galera, não se aplica. Não se aplica. De acordo com o STJ, de acordo com o STF, de acordo inclusive com o STM, não se aplica. Vou ler para vocês aqui uma decisão recente do STJ. Diz assim, não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Não se aplica. Pois o artigo 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição sob a sua égide. Tá? STJ, quinta turma, decisão de 27 de junho de 2017. No mesmo sentido é o STF e no mesmo sentido é o STM. Portanto, não se aplica. Muito bem. Show de bola. Última observação, monstros. Uma última observação. Eu comentei várias vezes que não é possível substituir, cumular
automaticamente PPL mais PRD. É inviável, não dá. A pergunta é, eu posso acumular as PRDs entre si? Eu posso acumular as penas restritivas de direito entre si? PRD mais PRD? Por exemplo, prestação de serviço à comunidade e suspensão? Posso. Parágrafo único da nova Lei de Abuso de Autoridade, artigo 5º. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, nesse caso, entre si. Ficou claro, portanto, galera? Estamos tratando de uma historinha que foi criada na sua cabeça, onde uma autoridade primária praticou um crime de abuso, foi processada, foi condenada e, no meu exemplo, o juiz substituiu a PPL por PRD. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Vamos agora, então, falar do artigo 4º. Por que que eu troquei a ordem? Falei primeiro do 5º, depois do 4º, porque fica mais interessante de você entender. Didaticamente é melhor e você vai ver o porquê. Tá? Vamos lá. Galera, antes de comentar o artigo 4º, tá? Antes de comentar o artigo 4º, quero lembrar para vocês que eu tenho um curso onde eu vou resolver 60 questões da nova Lei de Abuso de Autoridade. O curso se chama Teoria em Questões, Nova Lei de Abuso de Autoridade, Teoria em Questões. Nesse curso, eu resolvo 60 questões da nova Lei de Abuso de Autoridade. Eu vou abordar a parte teórica, porém em forma de questões. São questões de minha autoria, tá? Até porque nós não temos questões ainda da nova Lei de Abuso, onde o aluno recebe um material de apoio, recebe também questões em PDF e, além das minhas 2 aulas de questões, teremos uma terceira aula com o professor Marcos Moreira, aula essa de teoria pura, tá? Onde ele vai trazer para você os conceitos do Código de Processo Penal aplicáveis à nova Lei de Abuso de Autoridade. Por exemplo, a nova Lei de Abuso fala de prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, condução coercitiva, interrogatório. Enfim, fala de vários tópicos que estão relacionados ao CPP. E o Marcos vai trazer para vocês, em uma aula de 1 hora, de forma objetiva e didática, os conceitos do Código de Processo Penal aplicáveis à nova Lei de Abuso de Autoridade, tá? Esse meu curso, ele custa R$ 29,90, é isso mesmo, e está por um valor promocional de R$ 19,90. Então você que tem interesse em adquirir o curso Nova Lei de Abuso de Autoridade, Teoria em Questões, 60 questões em 2 aulas comigo e 1 aula de teoria com o Marcos, manda para mim um direct. Beleza, galera? Show de bola! Artigo 4º da nova Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. Nova Lei de Abuso, artigo 4º, efeitos da condenação. Efeitos da condenação. Mesma ideia. Alguém praticou um crime, e esse alguém é processado. Esse alguém, na verdade, é uma autoridade pública, É uma autoridade pública. Esse alguém, ele é processado, ao final ele é condenado. Ora, a condenação vai trazer efeitos. Professor, o que são efeitos de uma condenação? Efeitos de uma condenação são todas as consequências jurídicas que atingem a pessoa do condenado em virtude de sentença transitado em julgado. Repito, efeitos da condenação são todas as consequências que atingem a pessoa do condenado, consequências jurídicas, obviamente, por sentença transitado em julgado.
Os efeitos da condenação não se limitam à esfera penal. Eles podem ter consequências na esfera civil, administrativa, civil e administrativa também. Tá? Então, quando eu falo de efeitos de uma condenação, significa dizer que alguém foi condenado. E essa condenação tem efeitos, consequências jurídicas, que vão atingir a pessoa do condenado em virtude da sentença condenatória transitado em julgado. A nova lei de abuso, ela usou como parâmetro, o Código Penal. O Código Penal, ele vai trazer efeitos genéricos da condenação e efeitos específicos. Onde? No seu artigo 91 e no seu artigo 92. Artigo 91 e artigo 92. Vamos lá dar aqui uma explanação sobre efeitos da condenação. Explanação sobre efeitos da condenação. Tá. Efeito da condenação. Ele pode ser efeito principal e efeito secundário. Efeito principal e efeito secundário. O efeito principal, ou o principal efeito de uma condenação, é a aplicação da pena, que pode ser pena privativa de liberdade, que pode ser pena restritiva de direito, ou pode ser multa. Então, o principal efeito de uma condenação é a aplicação da pena, PPL, PRD ou multa. Tá. A condenação também traz efeitos secundários. Os efeitos secundários são efeitos indiretos, são efeitos reflexos. Esses podem ter natureza extrapenal ou natureza penal. Os efeitos da condenação secundários têm natureza extrapenal ou penal. Tendo natureza penal, eu posso citar, por exemplo, a reincidência, os maus antecedentes, a vedação, a concessão de transação penal, de suspensão do processo, são efeitos secundários penais. São efeitos secundários penais. Então, além da pena aplicada, que é a pena principal, eu tenho penas, eu tenho consequências secundárias penais. Reincidência, maus antecedentes são exemplos de efeitos secundários penais. E eu tenho efeitos secundários extrapenais. Efeitos secundários extrapenais. Esses se dividem em genéricos, ou obrigatórios, e específicos. Os efeitos secundários extrapenais, eles se dividem em genéricos e específicos. Efeitos efeitos secundários extrapenais genéricos. Onde é que tem previsão? No Código Penal. O Código Penal traz, no artigo 91, um efeito secundário extrapenal genérico. Qual seja? Reparar o dano. A reparação do dano, no Código Penal, artigo 91, é um efeito secundário, extrapenal, genérico e obrigatório. A nova lei de abuso de autoridade, ela reproduziu parcialmente o artigo 91 do Código Penal. O artigo 4º, inciso 1 da nova lei de abuso de autoridade reproduziu parcialmente isso. Então, quando você visualiza lá na nova lei de abuso de autoridade, o artigo 4º, inciso 1, que é a reparação do dano, ali eu vou ter um efeito da condenação secundário, extrapenal e obrigatório. Por que obrigatório? Porque se aplica a todos os crimes. Se aplica a todo e qualquer crime. Galera, e isso decorre de uma questão muito lógica. Todo crime,
ele automaticamente gera um dever de indenizar. Todo crime, ele automaticamente gera um dever de indenizar. Não teria lógica, monstros, não teria lógica você ser condenado na esfera criminal e depois a vítima iniciar uma nova ação civil para exigir a reparação do dano. Não faz sentido. A condenação na esfera penal, ela gera automaticamente um dever de indenizar. A condenação na esfera penal gera automaticamente um dever de indenizar. Tá? Portanto, o artigo 4º, inciso 1, primeira parte da nova lei de abuso de autoridade é um efeito da condenação secundário, extrapenal, obrigatório e automático. Quando eu falo que é automático, eu falo que esse dever de indenizar, ele decorre da lei, independentemente de declaração expressa do juiz. Independentemente de declaração expressa do juiz. Beleza, portanto, artigo 4º, inciso 1, primeira parte, artigo 4º, inciso 1, primeira parte, é um efeito automático da condenação. Artigo 4º, inciso 1, primeira parte, é um efeito automático da condenação. Professor, por que o senhor está reforçando que o artigo 4º, inciso 1, primeira parte, é um efeito automático da condenação? Porque, repare, o artigo 4º, inciso 1, ele diz assim, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Essa primeira parte é um efeito da condenação secundário, extrapenal, automático. A segunda parte, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação do dano, não é um efeito automático. Repara, o juiz vai fixar o valor mínimo a requerimento do ofendido. A requerimento do ofendido. A segunda parte não é automática. Depende do requerimento do ofendido. Depende do requerimento do ofendido. Beleza? Nesse sentido, nós temos várias doutrinas, tá? Rogério Greco, Rogério Sanches Cunha, Renato Brasileiro, enfim, tá? Enfim, a pergunta é: qual é o momento do requerimento da indenização? Qual é o momento do requerimento da indenização? Qual é o momento do requerimento da fixação do valor mínimo da indenização? De acordo com o STJ, em relação à fixação do valor mínimo de indenização, a título de danos morais, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do MP, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Decisão de 2016. Então, no momento em que o MP oferece a denúncia, ele já pede, de acordo com o requerimento do ofendido, a fixação do valor mínimo da indenização. Para quê? Para que a outra parte, o acusado, durante o processo, possa entrar com algum recurso, possa questionar aquele valor fixado pelo membro do Ministério Público. Beleza, galera? Portanto, o artigo 4º, inciso 1, primeira parte, é um efeito automático da condenação. E digo mais, é um efeito da condenação, efeito secundário, extrapenal, automático, porque ele é genérico, ele é obrigatório. Tranquilo até aqui? Beleza, professor.
E o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 2 e o 3 tratam, respectivamente, da inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública e traz também a perda do cargo. Vamos lá, diferenciar inabilitação como efeito da condenação para a suspensão do cargo como pena restritiva de direito. Vamos lá. Quando eu falo de suspensão do cargo, como eu já alertei para vocês, pressupõe que a autoridade pública permanece no cargo público, porém afastado, porém suspenso temporariamente e depois ele retorna. Repito, na suspensão, artigo 5º da nova lei de abuso, o agente público ainda faz parte dos quadros funcionais do Estado, porém fica temporariamente afastado. Ele cumpre aquela sanção de 1 a 6 meses, depois volta ao serviço público. Aqui nos efeitos da condenação, não. Pressupõe que ele perde o cargo. Pressupõe que ele sai do cargo público. Pressupõe que houve uma extinção do vínculo funcional. Ele foi condenado uma segunda vez por um crime de abuso de autoridade. Ao ser condenado, ele fica inabilitado, ele fica impedido, impossibilitado, proibido de ocupar cargo público por um prazo de 1 até 5 anos. 1 até 5 anos. Nessa hipótese do artigo 4º, inciso 2, pressupõe a extinção do vínculo funcional. Pressupõe a extinção do vínculo funcional. O inciso 2 e o inciso 3, o 2 e o 3, são efeitos da condenação, são efeitos secundários, extrapenais, específicos, não automáticos, repito, não automáticos e que dependem de reincidência em crime de abuso. Vamos lá. No meu exemplo inicial, a autoridade pública foi condenada por um crime de abuso, ela é primária, depois a pena foi substituída. No meu segundo exemplo, ela praticou um crime de abuso, dentro do prazo depurador, que é o prazo de 5 anos, ela praticou um novo crime de abuso. Ora, ela é reincidente específico. Sendo reincidente específico de crime de abuso de autoridade, nesse caso, ela vai perder o cargo. E o juiz deve fundamentar na sentença. Repito, o inciso 2 e o inciso 3, o 2 e o 3, o 2 e o 3 do artigo 4º são efeitos não automáticos e que dependem de reincidência em crime de abuso. Efeitos não automáticos e que dependem de reincidência em crime de abuso. Beleza, show de bola. Trago aqui algumas observações, galera. Vamos lá. Primeira observação. Perda do cargo. A perda do cargo lá no Código Penal, repito, a perda do cargo no Código Penal, que também é um efeito da condenação, ela se aplica aos crimes em geral. E lá no Código Penal, além de depender de uma fundamentação do juiz, ela depende do quanto da pena aplicada. No Código Penal, artigo 92, depende de fundamentação do juiz, pois é um efeito não automático, e depende do quanto da pena aplicada. Diz o artigo 92 do Código Penal. Beleza? Artigo 92 do Código Penal.
A nova lei de abuso de autoridade não condicionou a quantidade da pena aplicada. Ela condicionou a reincidência específica em crime de abuso. Ela condicionou a uma fundamentação do juiz. A nova lei de abuso não condiciona ao quanto da pena aplicada. Beleza? Show de bola, professor. Tranquilo. Repetindo, tá? Artigo 4º, inciso 2 e inciso 3 são efeitos não automáticos da condenação, dependem de reincidência específica em crime de abuso, né? E não dependem do quanto da pena aplicada. Situação hipotética. Situação hipotética. Imagina que uma autoridade pública, ela pratica um crime de abuso de autoridade. Passados aí 2 meses, ela é aposentada. Porém, após 2, 3 meses, foi descoberto o crime de abuso. Ela poderá ser processada pelo crime praticado à época? Sim, poderá. No meu exemplo, o crime de abuso foi descoberto e houve o início do processo. Ela foi processada. Sendo processada, foi condenada. No meu exemplo, ela é reincidente em crime de abuso. E o juiz determina a perda do cargo. Olha que interessante, de novo. Imagina que uma autoridade pública, reincidente em crime de abuso, antes de se aposentar, 2 meses antes, pratica um crime de abuso. É aposentada. Beleza. Após 2, 3 meses, é descoberto aquele crime. Há o início do processo e ao final ela é condenada. A pergunta é, pode a autoridade judicial determinar a perda do cargo ainda? Vamos lá. Olha que pergunta interessante. Olha que pergunta massa. Pode a autoridade policial determinar a perda do cargo ainda? Deixa eu botar aqui. Olha que interessante. O que você acha? No meu exemplo, ela foi condenada, ela é reincidente, por um crime praticado à época que era autoridade pública. Falei para vocês aqui que a aula seria aprofundada, né? Falei que eu ia aprofundar diversos tópicos, tá? Não vou me limitar a comentar exatamente o que está na lei. Eu vou aprofundar os tópicos com vocês. Paula diz que não, Bruna diz que não, Jonathan fala cassação, muito bom. Valdir diz que claro. Galera, vamos lá. Show de bola. Show de bola. Pode. Nesse caso, será determinada a cassação da aposentadoria. Nesse caso, será determinada a cassação da aposentadoria, né? Nesse sentido, temos uma decisão do STJ de 2011, né? Afirma que, nesse caso, poderá sim determinar a cassação da aposentadoria. É perfeitamente possível, tá? Há alguns tribunais de justiça que entendem que não, né? Mas a doutrina majoritária e o STJ entende que sim, será, nesse caso, determinada a cassação da aposentadoria. O que vai acontecer? A autoridade judiciária vai determinar que a autoridade administrativa, no âmbito do serviço público, proceda, né, à cassação da aposentadoria, independentemente de parte. Beleza? Essa é a posição do professor Renato Brasileiro de Lima, galera. Renato Brasileiro de Lima, né? Uma doutrina muito bacana de 2020. Quem tiver aí a obra pode verificar
lá na página 72. Beleza? Show de bola. Professor, entendi. Muito bom. Top. Tá. No seu exemplo, ele foi condenado, ele perdeu o cargo. Ficou impossibilitado, ficou inabilitado por 5 anos. Após 5 anos, ele pode voltar ao serviço público? Pode. Pode por meio da reabilitação. Reabilitação é um instituto previsto no Código Penal. Artigo 92, artigo 93 e artigo 94 do Código Penal. O artigo 94 do Código Penal diz: a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que foi extinta, ou de qualquer modo a pena, né? Ou terminar a sua execução, tá? Portanto, poderá sim ocupar cargo público após feita a reabilitação. Beleza, show de bola. Deixa eu ver se falta algum tópico. Tá, último tópico da aula. A lei fala, monstros, de reincidência específica. Cuidado. O exemplo que eu dei foi de que ele praticou um crime de abuso e depois um crime de abuso. Nós estamos diante de uma reincidência específica. Ou seja, ele pode praticar um crime do artigo 12, depois um 14, um 13, depois um 20, nenhum problema. Imagina, por exemplo, que a autoridade pública é reincidente, porém genérico. Praticou, por exemplo, um crime de ameaça e depois um crime de abuso. Nesse caso, perde o cargo? Não. Não perderá o cargo porque a lei fala de reincidência específica. Conclusão, monstros. Conclusão. O artigo 4º, inciso 1, é um efeito da condenação secundário. Extrapenal, geral, obrigatório e automático. Repetindo, artigo 4º, inciso 1, é um efeito da condenação secundário, extrapenal, obrigatório, geral, automático. A segunda parte, nós vimos que depende do ofendido aí requerer o valor mínimo da indenização. O artigo 4º, inciso 2 e 3, são efeitos da condenação extrapenais, secundários, específicos e não automáticos. De novo, efeito da condenação secundário, extrapenal, específico, não automático e dependem de reincidência específica. Porém, não depende da quantidade da pena aplicada. Não confunda a inabilitação como efeito da condenação com a pena restritiva de direito de suspensão. A suspensão, como pena restritiva de direito, ela é aplicada ao agente primário. E nesse caso, o agente público, ele permanece no serviço público, depois volta de cumprir aquele prazo lá de 1 a 6 meses, né? Já a inabilitação é aplicada ao reincidente e haverá, nesse caso, a extinção do vínculo funcional. Galera, último aviso, tá? Último aviso. Nova lei de abuso de autoridade, teoria em questões. Vamos ver 80%, 90% da nova lei de abuso, toda em forma de questões. Em 2 aulas comigo de questões, o aluno recebe um material de apoio, recebe também as questões em um Instagram privado. Valor promocional, R$20, R$19,90. R$19,90 é o valor promocional, tá? Se você tem dúvida, manda pra gente um direct que eu te mando lá os dados para você fazer o pagamento. Beleza, galera? Tá aí, portanto, aprofundado, né, velho? 1 hora. Tem sim, viu, Jonathan? Exatamente.
aprofundado para você os artigos 4º e artigo 5º da nova lei de abuso de autoridade, tá? Acredito aí que deu para sanar todas as dúvidas, né, galera, sobre os tópicos aqui levantados. Show! Valeu, Eduardo! Valeu, Jonathan! Galera, bate aí o print da tela, né? Marca o professor nos stories. Vamos aí divulgar o trabalho do Manguinha para que mais gente tenha acesso aí a essas aulas, né, galera? Vamos lá. Pois não é, velho. Eu tava aqui falando com o Emerson e aí, live atrasada, fico com o cabelo grande mesmo. Fechado, galera? Verdade, viu? Pode vir os dois na discursiva, verdade. Eu botei tudo aqui. Fechou? Galera, é isso, tá? Vou aqui terminar os meus estudos, depois vou tomar umas pra gente ali esfriar um pouco a cabeça, dar atenção aqui à mulher, dar ao filho e vamos lá. Valeu, galera! Quem tiver interesse no nosso curso, repetindo, nova lei de abuso de autoridade, teoria em questões, 60 questões, uma aula teórica com o professor Marcos Moreira, 2 lives comigo em um Instagram privado, material de apoio incluso, tudo isso por R$19,90. Beleza? Valeu! Bate o print da aula, bate o print e marca o Manguinha, galera, marca o Manguinha, que eu vou ficar muito feliz em repostar os teus stories. Valeu, valeu e até a próxima!